Está em Gênesis capítulo 19. Ló, sobrinho de Abraão, morava com sua família na infame cidade conhecida como Sodoma, quando foi visitado por dois homens. Homens que nada tinham a ver com as características das pessoas que viviam naquela cidade, mas que tinham uma missão importante a cumprir. Mas por que eles apareceram assim, tão de repente? E o que tem a ver a esposa de Ló com tudo isso? Bom, a história vem um pouco lá de trás, e para saber o que os arqueólogos encontraram, é bom conhecê-la antes. Sodoma e Gomorra, nomes que mesmo aqueles que não têm qualquer atração pela Bíblia ou por religião, já ouviram falar. No entanto, elas são mais do que meras localidades bíblicas, pois se tornaram ícones dentro da narrativa da justiça divina. Situadas na fértil planície do Rio Jordão, essas cidades, juntamente com Admá, Zeboim e Zoar, formavam um complexo urbano próspero, abençoado pela abundância de recursos naturais. A riqueza, entretanto, parece ter gerado um ambiente de excessos e decadência moral. A Bíblia descreve Sodoma e Gomorra como locais onde a iniquidade e depravação haviam atingido níveis insustentáveis. A hospitalidade, uma virtude central nas culturas antigas do Oriente Médio, simplesmente não existia naquelas cidades. Em vez disso, os estrangeiros eram recebidos com hostilidade e violência, em grande parte das vezes. A prática da opressão aos pobres e necessitados também se tornou um costume, o que passou a indicar uma sociedade na qual a justiça social havia sido completamente abandonada em favor da ganância e do egoísmo. Contudo, conforme narrado em Gênesis, o pecado que mais é associado a Sodoma e Gomorra é a homossexualidade praticada de forma coercitiva e violenta. Um exemplo claro desse tipo de perversidade e maldade é o fato de alguns homens terem dito a Ló que iriam violentar aqueles homens que o visitavam naquela noite. Além disso, a ocasião mostra o quanto a falta de respeito pelo próximo parecia ser uma constante em Sodoma. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, complementa essa visão, citando a arrogância, a fartura de pão e referindo-se à prosperidade sem gratidão ou partilha, e a indiferença aos pobres e aflitos como elementos cruciais para a ruína dessas cidades. A soma desses pecados, que incluíam idolatria, imoralidade sexual generalizada e completa ausência de compaixão, criou um ambiente completamente rebelde e alheio aos preceitos de Deus. A ira de Deus, portanto, não foi um ato arbitrário, mas uma resposta à persistente e generalizada imoralidade e justiça que corroía Sodoma e Gomorra. A narrativa bíblica enfatiza que antes da destruição houve um período de observação e, por fim, a decisão de intervir diante da completa ausência de retidão. A queda dessas cidades serve para nos lembrar das consequências da decadência moral e da negligência da justiça e da compaixão em uma sociedade. Bom, segundo a história bíblica, os dois homens que bateram à porta de Ló, que acabou recebendo-os e sugerindo para que passassem a noite em sua casa, disseram que precisavam passar a noite na rua, pois estavam ali por um motivo. Ló os alertou em relação às pessoas de Sodoma e que elas poderiam até matá-los. Antes que os dois homens pudessem colocar os pés para fora, uma multidão se aglomerou em frente à casa de Ló, gritando para que ele os enviasse para a rua, pois queriam conhecê-los, sabendo-se muito bem que não era só conhecer, mas fazer algo muito ruim contra eles. Ló insistiu e até ofereceu suas filhas virgens no lugar daqueles homens, o que deixou a multidão muito mais indignada, se voltando até mesmo contra o anfitrião dos estrangeiros. Sob a negativa de Ló, os homens partiram para cima dele, e o ataque só não foi pior porque um de seus hóspedes o puxou para dentro rapidamente, salvando-o da violência. Eles, que se identificaram como anjos enviados por Deus, disseram a Ló que juntasse suas coisas, sua família, e partisse para escaparem para os montes, onde estariam seguros, mas que em momento algum parassem ou olhassem para trás, senão morreriam. A relutância de Ló, no princípio, não tinha fundamento, então os anjos praticamente expulsaram toda a família o mais rápido possível, antes que Sodoma e também Gomorra se tornasse fogo e pó. Eles se dirigiam então aos anjos e disse que não conseguiriam chegar até o topo das montanhas. Por isso, pediu permissão para irem até uma pequena cidade mais próxima, pedido que os anjos lhe concederam. Essa cidade tinha o nome de Zoar, e Ló, vendo que não havia alternativa, começou a sua fuga. Na manhã seguinte, quando já se aproximavam da entrada da cidade, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina,
e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Gênesis 19, 24, 25. E segundo continuam os versículos, foi exatamente neste momento da ira divina que a esposa de Ló olhou para trás. Não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, disseram os anjos. A esposa de Ló, que não teve seu nome revelado na Bíblia, não teve a mínima chance de continuar sua fuga com a família. Ela foi imediatamente transformada em uma estátua de sal. Embora a Bíblia não forneça uma data específica de quando isso tenha ocorrido, segundo estudiosos bíblicos, a partir de cálculos tradicionais da cronologia bíblica, Abraão pode ter vivido em algum período entre os anos 2000 e 1800 a.C. Estima-se assim que a destruição de Sodoma e Gomorra tenha acontecido nesse meio tempo, com alguns palpites caindo no ano 1900 a.C., uma data aceitável dentro das exigências lógicas da Igreja. Já aqueles que seguem a cronologia hebraica tradicional, como o do arcebispo James Ussher, dizem que Abraão viveu por volta de 1996 a.C. e, portanto, a destruição dessas duas cidades teria sido em 1897 a.C. De qualquer forma, estamos falando de cerca de 4.000 anos atrás, e por isso mesmo voltou a ser assunto no meio arqueológico, já que uma equipe de exploradores diz ter encontrado algo que pode confirmar toda essa história contada na Bíblia. A expedição, que já durava meses nas cercanias do Monte Sodoma, próximo ao Mar Morto, era composta por arqueólogos e geólogos que procuravam por algo novo, e o que encontraram deixou todos paralisados, literalmente. À sua frente, erguia-se uma coluna peculiar petrificada em sal e areia, que mais lembrava uma figura humana. Entre as diversas ideias que trocaram, informações a que recorreram, um deles propôs algo que pode fazer sentido e comprovar uma passagem bíblica de 4.000 anos atrás. E se aquela formação não fosse uma rocha, mas sim a estátua petrificada da esposa de Ló, que morreu por ter parado e olhado o que acontecia em sua cidade? Uma grande probabilidade da história bíblica ser real parece ter surgido no horizonte dessa equipe de pesquisadores. A rocha em forma de coluna que encontraram pode ser facilmente confundida com uma figura humanoide feminina, mas claro, tendo sido modificada por vento e erosão durante os últimos 4 milênios. Já não é mais a figura de uma mulher e mãe dedicada, como deveria ser a esposa de Ló. Durante todo esse tempo, com os ventos e tempestades de poeira, mais a umidade relativa que, apesar de baixa, com o passar dos anos, acaba influenciando nas formas e em outros aspectos das rochas arenosas do deserto, e neste caso, também salinas. O acúmulo de partículas acabou aumentando a altura da coluna, o que poderia nos dar a impressão de ela ter sido gigante. Bom, não seria de se assustar, uma vez que há gigantes nas histórias contadas em Gênesis. Contudo, não é o caso. Senão, estaria citado na Bíblia. Mas daí afirmar que pode ter sido a mulher que olhou para trás e foi petrificada é um risco muito grande. Uma grande parte da comunidade arqueológica discorda integralmente dessa equipe, uma vez que aquele tipo de formação, para início de conversa, é comum em praticamente toda a região. No alto do Monte Sodoma, por exemplo, há uma coluna bastante parecida, com o mesmo tipo de composição, ou seja, areia e sal, que também leva o mesmo rótulo dado a esta coluna que a equipe encontrou, a mulher de Ló. Na verdade, as colunas compartilham o mesmo monte, porém, uma certa distância umas das outras, e de forma aleatória. Portanto, na visão desses arqueólogos, a explicação dessas formações está mais para geólogos do que estudiosos bíblicos. E por falar em Monte Sodoma, que é um lugar realmente curioso, recentemente foi encontrada uma caverna de sal por lá, simplesmente a maior do mundo. Essa caverna, quem sabe, se coincidência ou não, foi encontrada próxima ao local onde a mulher de Ló foi transformada em estátua, segundo os pesquisadores israelenses. Batizada como o nome de Malhan, a caverna se estende por cerca de 10 quilômetros, passa pela maior montanha de Israel, que é o Monte Sodoma, e se espalha para o Mar Morto. Em seu interior, há diversas estalactites salgadas brotando do teto e algumas de suas paredes brilham como cristais de sal. Quem descobriu Malhan foi Amos Frunkin, ainda na década de 1980, que acabou fundando o Centro de Pesquisa de Cavernas
da Universidade Hebraica em Israel. Só que na época ele conseguiu mapear somente a metade do que hoje se conhece dela, ou seja, 5 quilômetros. Em 2017, uma outra equipe de 8 especialistas, liderada pelo espeleólogo israelense Yoav Negev, em parceria com o pesquisador Boaz Landford, deu continuidade aos trabalhos de Frung, descobrindo outra grande parte de seus corredores e labirintos. Sua equipe também confirmou que o Monte Sodoma é quase que inteiramente composta de um imenso bloco de sal, coberto por uma fina camada de sedimentos rochosos. Raramente chove naquele local, mas as vezes em que a chuva caiu durante todo esse tempo fizeram com que a água infiltrasse nas rachaduras e dissolvesse o sal, formando pequenas cavernas que descem em direção ao Mar Morto. É incrível pensar na paciência que a Mãe Natureza tem para realizar seus feitos, concorda? Imagine só, milhões de anos para formar lenta e ininterruptamente corredores de sal que se estendem até o mar. Quanto mais próximo da entrada da caverna, maior é a área coberta pela fina camada de poeira que sopra do deserto. Em um certo ponto da caverna, eles encontraram algumas placas no chão, que se desprenderam da própria parede. Uma delas foi apelidada de guilhotina e outras duas, tão parecidas entre si, como gêmeas, receberam o apelido de Os 10 Mandamentos. Para Negev, essa é a maior caverna de Israel até o momento. Se o Monte Sodoma fez ou não parte da história da Bíblia, como sendo o local onde a mulher de Ló foi convertida em estátua, é algo a ser estudado por arqueólogos bíblicos. Mas ele garante que o Monte Sodoma tem muito mais a contar do que qualquer arqueólogo imagina. E você? Acredita que essa coluna de rocha salgada possa ter sido um dia a mulher de Ló? Até a próxima.